Bom dia, povo abençoado. Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o comportamento autista. Esse fim de semana, hoje é segunda-feira, né? Domingo eu passei a casa na minha mãe. Como eu domingo fui à igreja com os meninos e depois fui para casa da minha mãe, no ponto de ônibus aconteceu uma situação muito chata, desagradável mesmo. Eu estava com os meus meninos, o ônibus estava vindo já, estava parado no ponto de ônibus, estava esperando o horário. E o Caio Kaique muito agitado, né? Andando para um lado para o outro e ri do nada. Ri do vento, rindo. E eles os dois conversando, felizes, alegres, né? Eles vão estar na casa da mãe, da mamãe, da vovó. Só que uma senhora no ponto de ônibus se sentiu incomodada. E virou para eles e falou para eles assim: vocês acham bonito ser feio? Menina, pra quê, Senhor? O menino virou pra ela e falou: te perguntei alguma coisa? Aí, ao invés de um assunto morrer e ficar por isso mesmo, ela falou assim: ainda por cima de ser feia, sem educação. Aí mexeu comigo, né, gente? Porque educação eu dou. Oh, Deus sabe o quanto eu dou educação. Quanto eu converso, quanto eu mostro os quadros, quanto eu escrevo pra eles. Eu desenho pra eles como tem que ser, como tem que tratar as pessoas, quando tiver sair uma programação. A pessoa que tem uma família normal e não sabe que com a pessoa passa, que tem filhos autistas, deixa eu te explicar. A gente tem uma rotina. Quando vai sair de casa tem que falar, ó, domingo nós vamos à igreja, tem escolinha bíblica, você vai pra escola bíblica, depois da igreja vamos almoçar na casa da vovó, tá bom? Temos que ir pro ponto de ônibus e esperar o ônibus vir, tá? Aí a gente tem que ir programando. E depende também, não pode falar muito antes também não, porque tem aquelas crises de ansiedade. Quando é que é, mãe? Hoje é domingo? Porque eles não têm noção de dia, não. Então eu tenho um calendário, eu tenho que mostrar todos os dias que é, porque eles não sabem dias e horas, eles têm essa dificuldade. Então tem que olhar pro calendário. Isso é um quadro de rotina, onde tem as rotinas deles. Entendeu? Aqui em casa tudo é sinalizado. No banheiro é sinalizado, o quarto deles é sinalizado, tá ali tomar remédio, tá ali escrito no banheiro como fazer xixi, desenhado, escrito, escovar os dentes. Meus filhos são verbais, mas o autista é muito mais visual do que verbal. A maioria das vezes ele é mais visual do que verbal. Aqui em casa os meninos são verbais, mas eles entendem muito mais se eu desenhar para eles do que eu falar para eles. A compreensão deles de interpretação é muito pobre. O autista não tem interpretação. O autista é muito direto. Os meus autistas, porque cada autista tem um jeito de ser. Cada autista tem uma estereotipia, uma mania, umas características. Algumas são parecidas, outras não. Eu tenho autistas aqui em casa, cada um tem um jeito de ser. Né? Então, o que acontece? Eles não podem ser muito agitados. Essa mulher começou a ter essa discussão com eles. Ela não parava de falar. E ele não parava de debater. Eu segurei na mão do Caio, porque o autista tem o leve, moderado e severo. Para mim, autista é autista, não existe classificação. Do severo ele pode ficar moderado, do severo ele pode ficar leve. Tudo depende de terapia, tratamento, remédio e condição, né? Porque se você tem uma boa condição financeira, você consegue dar um bom tratamento para o seu filho e ele consegue se adequar aos padrões, vamos dizer assim, da sociedade, né? Porque as pessoas querem enquadrar. Somos todos diferentes, né? Isso é fato. Todos somos diferentes, ditos normais e não normais. Então, o que acontece? Ela continuou debatendo. Uma senhora, tem 12 anos. Ele começou a suar frio, eu segurei na mão dele. E quando ela falou que ele era sem educação, eu virei pra ela e falei: olha, ele não é sem educação, ele é autista. Ela me vem e me fala: eu tenho um neto autista e ele não é assim. Aí minha mãe, né, que é minha mãe, virou pra ela e falou assim: mas nenhum autista é igual ao outro, você não sabia disso? E minha mãe também virou as costas pra ela. Mas a mulher, por não satisfeita, continuou discutindo com a criança. Nem eu tava falando nada com ela, nem minha mãe. E o menino começou a ficar nervoso. E começou a suar frio. E aqui em casa, deixa eu te falar pra vocês, meus meninos são muito bonitos. Lindos. Graças a Deus, perfeitos fisicamente. Mas menina aqui em casa, na hora da crise, na hora do vamos ver, que eu vou ficar filmando, gente. Eu vou ficar filmando vendo isso. Isso é dolorido, isso dói pra gente. Menino se morde. Menino bate a cabeça na parede.
Toma banho sozinho, Sabrina? Toma banho sozinho. Mas se eu não entrar no banheiro no dia de domingo, minha filha tem casca até, sabe? É o cascão. Escova os dentes, Sabrina. Você manda 10, 20, 30 vezes escovar os dentes. Se eu não pegar na mão do menino e arrastar pro banheiro, não escova o dente. Ah, mãe, você tem que deixar ele fazer sozinho. Gente, não faz. Vou deixar o meu filho com dente boca estragada? Vou deixar meu filho fedendo a cu? Não vou. E quando ele estiver mãe, eu vou fazer. Porque eu vou cuidar dos meus filhos. Estão com 12 anos? Ah, o meu tá com 12 anos, faz isso. Graças a Deus, amiga. Que bom pra você que ele faz. Mas os meus não faz. E não vem falar pra mim que, mas se você deixar faz, não faz, não. Você tem que pôr na sua cabeça, amiguinha, coleguinha aí que tem um filho normal, graças a Deus por isso, que o meu é diferente do seu. Que o meu tem um transtorno. Ele tem a função neurológica diferente do seu filho. Então, o meu tem que ter muito estímulo, tem que ter quadro de rotina, tem que ter tudo. E as pessoas falam que essa educação, não sabe o que nós, mães autistas, passamos dentro de casa para poder ensinar a educação, para poder mostrar o que é certo e o que é errado. Aqui em casa o pessoal fala tudo que vem à cabeça, menina. Você tá gorda, você tá fedendo. E aqui em casa o menino manda o trem na lata. Não tem esse negócio, não. Se eu mandar meus filhos lá no asfalto plantar bananeira, realmente eles vão lá no asfalto plantar bananeira mesmo, pra ver se vai dar bananeira. Vai dar banana. Eles não entendem sarcasmo, eles não entendem interpretação de texto, eles não entendem... Gente, a função é diferente da nossa. Então, quando ela falou assim, você tá achando bonito ser feia, ele toma lá da cá. Perguntei uma coisa pra senhora, por que ela falou? Não perguntei. Aqui em casa fala comigo assim, mãe, por que eu não posso falar, mãe? É verdade. Eu não pode, meu filho, vai chatear, vai magoar a pessoa vai ficar triste. Mas mãe, mas é verdade. Tem remédio pra isso? Não tem, já perguntei ao médico. Doutor, tem remédio pra isso? Não, não tem. Tem terapia. Já levo pra pai, já vão pra escola. Aqui em casa é tranquilo. Estou no ambiente deles. Mas sair de casa, gente, já fiquei tão presa dentro de casa, eu deixei de ir na igreja durante anos da minha vida, eu deixei de sair durante anos da minha vida. Não vou fazer isso mais. Não vou. As pessoas têm que aprender a conviver, a respeitar. Se não aceita, isso já é um direito seu. Sai de perto. Eu saio de perto. Se estiver incomodando, eu saio de perto. Igual essa senhora tá falando, eu tava na frente dela, um pouquinho mais pra frente, com os meninos no ponto de ônibus. Entendeu? Então, assim, eu peço perdão. Mas são meus filhos. É difícil? Não vai ser fácil. Não é fácil pra ninguém. E eu sei que tem pessoas que passam por problemas até piores do que os meus. Os meus são até bem controlados, graças a Deus. Medicação certinho em dia. Tratamento certinho em dia. Mas não quer dizer que não vai ter uma crise. Não quer dizer que não vai acontecer alguma coisa. Aqui em casa eu sempre tô esperando, sabe? Tem que saber falar, saber conversar, tem que desenhar, eles são verbais, mas eles são mais visuais do que verbais. Aqui em casa tudo é sinalizado, quadro de rotina. Mamãe, que dia é hoje? Hoje é segunda. Ah, mamãe, hoje não é dia de ir na igreja? Não, não, hoje é segunda. Vai lá no calendário, na geladeira, tá aqui o calendário. Olha lá que dia é hoje. Hoje é segunda, dia 19. Mamãe, já tá na hora de almoçar? Não, agora é 8 e pouco. Não, tá na hora de almoçar não, a gente almoça às 11h30. Eles não têm essa noção de tempo, de dia. Os meus aqui em casa, não. E como eu já falo, autista não tem estrela na testa. E nenhum autista é igual ao outro. Cada um tem as suas características. Sabe? Nem todo autista é igual o médico lá da Globo, lá o Doctor. Quem me dera, né? Aquela inteligência. Não. Nem todo autista não é inteligente. Não que os meus não sejam, eles têm a inteligência deles, mas a forma de ensinar, a forma de aprender é totalmente diferente das crianças ditas normais. Então, assim, eles não são sem educação, tá? O autista não é sem educação. Ele simplesmente não consegue falar como a gente fala. Ele não consegue se expressar como a gente se expressa, muitas vezes. O Caio, quando tá andando na rua, se tem alguém na frente dele, ele bate palma. Eu falo, meu filho, pede licença. Licença. Mas pra ele bater palma, quer dizer, tipo assim, dá licença, sai da frente. Quero passar. O Caio, quando fica nervoso, ele não consegue discutir.
quando eu brigo com ele aqui em casa, quando eu falo que não é não, e eles têm uma dificuldade muito grande do não, ou de aceitar aquela situação, ele se morde, ele bate a cabeça na parede. Graças a Deus, isso diminuiu muito. Muito, muito, muito mesmo. Quando era pequenininha era mais frequente. Hoje, graças a Deus, isso é raro acontecer. Mas pode acontecer? Pode. Agora tá com mania de se enrolar na coberta, se tampar, se abafar. Então eles têm um transtorno. Eu só peço respeito, empatia, compreensão, se põe no lugar das pessoas. Eles estão aí, eles têm que viver entre nós. Eu não vou prender meu filho dentro de casa. Eu vou sair com meu filho sim. Desculpa se tá te incomodando, mas eu não vou ficar presente de casa. Porque essa é a minha realidade. E é a realidade de muitas mães. Muitas mães. Então eu tô aqui para poder falar sobre isso, sobre o comportamento autista. Nem todo autista é igual ao outro autista. Eles são diferentes. Cada um tem uma forma de se expressar diferente da outra. Parece ser sem educação, mas eles não são sem educação, tá bom? Por trás do autista tem uma família que tá ali lutando por ele. Por favor, então, respeite, tá? É só isso que eu quero pedir. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês. Dê like, compartilhe, aperte o sininho das notificações, tá? Que a minha amiguinha dos meus meninos, a Dandara, assistiu meus vídeos e falou: tia, você tem que pedir para dar like, para compartilhar, para seguir. Então eu sou nova nisso aí, gente. Então compartilhe aí. Vamos falar um pouco mais, deixa comentários. Se vocês também passam por essas situações, vocês que têm filhos autistas ou com outros tipos de transtorno, tá bom? Vamos falar sobre isso aí. Quanto mais a gente falar, mais as pessoas saberem como são os autistas, vai ser mais fácil para elas poderem compreender e entender quando elas querem, né? E que Deus abençoe essa senhora aí, que teve essa discussão com um menino de 12 anos, mesmo sabendo que ele era autista, porque eu falei com ela, não é essa educação, ele é autista. E ela continuou debatendo, discutindo. Minha mãe virou para ela e falou: meu neto é autista. Minha mãe falou: nem todo autista é igual. Mas mesmo assim, ela continuou discutindo com a criança de 12 anos, que tem um transtorno. Então, que Deus tenha misericórdia e ela possa ter consciência dos atos dela, das atitudes dela, e possa ter tocado no coração dela e ela não faça mais isso. Fique com Deus, uma semana abençoada para vocês. Beijo.